Gripe espanhola. A gripe espanhola, também conhecida como gripe de 1918, foi uma vasta e mortal pandemia do vírus influenza. Sua origem é desconhecida. Seu nome científico é influenza vírus H1N1. A gripe espanhola começou no ano de 1918, em janeiro, e terminou em dezembro de 1920, tendo duração de 2 anos e 10 ou 11 meses. As 3 ondas da gripe espanhola. De acordo com o Centro de Controle de Prevenção de Doenças, a gripe espanhola teve 3 ondas. A primeira onda foi considerada mais branda, tendo sido detectada em março de 1918 no Kansas, Estados Unidos, num campo de treinamento de tropas destinadas ao fronte da Primeira Guerra. A segunda onda aconteceu quando, depois de percorrer os continentes, retornou aos Estados Unidos em agosto, matando milhões, transformada em algo monstruoso, parecendo-se muito pouco com o que é comumente considerado gripe, com uma taxa de letalidade de 6 a 8%. A terceira onda foi mais moderada e aconteceu no início de 1919, de fevereiro a maio daquele ano. No entanto, nada, nem infecção, nem guerra, nem fome, jamais tinha matado tantos em tão pouco tempo. A gripe espanhola foi uma doença mortal e a medicina da época não tinha resposta para combatê-la. À medida que a gripe ia se disseminando, as recomendações médicas iam no sentido de evitar as aglomerações, já que, por meio delas, a difusão da doença aumentava consideravelmente. Seus sintomas eram característicos de uma gripe, como febre, tosse, coriza e dor no corpo. A segunda onda, como mencionado, ficou marcada pela grande mortalidade do vírus. Houve casos de pessoas que morriam em 2 dias após manifestarem os sintomas. A medicina da época não tinha resposta para explicar a doença, e os médicos não sabiam o que a causava, pois a tecnologia de então não permitia que os médicos enxergassem seu vírus nos microscópios. Com a difusão da doença, os sistemas de saúde de diversos locais ficaram abarrotados. Com isso, foi necessário improvisar hospitais e leitos para atender os pacientes. Voluntários foram colocados para auxiliar no tratamento deles. Com o pouco conhecimento da época, os médicos procuraram realizar o tratamento de muitos com base na aspirina, mas o excesso de doses desse medicamento mostrou-se nocivo. Lembrando que, nessa época, não existia antibióticos para tratar os casos mais graves da doença, que resultavam em complicações pulmonares, por exemplo. O que era possível, então, era realizar medidas de prevenção, o que incluía o isolamento social. Assim, muitos lugares adotaram medidas, como o fechamento de escolas e de comércio e a proibição de eventos que gerassem qualquer tipo de aglomeração. Cidades que não tomaram essas precauções a tempo, como foi o caso da Filadélfia, nos Estados Unidos, pagaram caro e tiveram inúmeros casos da doença e milhares de mortos. O influenza vírus infectou uma estimativa de 500 milhões de pessoas, cerca de 1/4 da população mundial na época. Estima-se que o número de mortos esteja entre 17 milhões e 50 milhões, e possivelmente até 100 milhões, tornando-a uma das epidemias mais mortais da história da humanidade. A gripe espanhola foi a primeira de 2 pandemias causadas pelo influenza vírus H1N1, sendo a segunda ocorrida em 2009. Para manter o ânimo, os censores da Primeira Guerra Mundial minimizaram os primeiros relatos de doenças e sua mortalidade na Alemanha, Reino Unido, França e Estados Unidos. Os artigos eram livres para relatar os efeitos da pandemia na Espanha, que se manteve neutra, como a grave enfermidade que acometeu o rei Afonso XIII. Tais artigos criaram a falsa impressão que a Espanha estava sendo especialmente atingida. Consequentemente, a pandemia se tornou conhecida como a gripe espanhola. Os dados históricos e epidemiológicos são inadequados para identificar com segurança a origem geográfica da pandemia, com diferentes pontos de vista sobre sua origem. A maioria dos surtos de gripe mata desproporcionalmente os mais jovens e os mais velhos, com uma taxa de sobrevivência mais alta entre os dois. Mas a pandemia da gripe espanhola resultou em uma taxa de mortalidade acima do esperado para adultos jovens.
Os cientistas oferecem várias explicações possíveis para esta alta taxa de mortalidade de 2 a 3%. Algumas análises mostraram que o vírus foi particularmente mortal por desencadear uma tempestade de citocinas que destrói o sistema imunológico mais forte de adultos jovens. Por outro lado, uma análise de 2007 de revistas médicas do período da pandemia descobriu que a infecção viral não era mais agressiva que os tipos anteriores de influenza. Em vez disso, asseveraram que a desnutrição, falta de higiene e os acampamentos médicos e hospitais superlotados promoveram uma superinfecção bacteriana pela alta mortalidade. Não foi descoberto um tratamento para a gripe espanhola, sendo que apenas era aconselhado repousar e manter uma alimentação e hidratação adequadas. Assim, poucos eram os pacientes que ficavam curados, dependendo do seu sistema imunológico. Formas de propagação. Quando uma pessoa infectada espirra ou tosse, mais de 500 mil de partículas do vírus podem se espalhar para as pessoas próximas. Nos Estados Unidos, a doença foi observada pela primeira vez no Condado de Haskell, Kansas, em janeiro de 1918, levando o médico local Larry Miner a avisar o Diário Acadêmico do Serviço de Saúde Pública nos Estados Unidos. Em 4 de março de 1918, o cozinheiro Albert Gitchell, do Condado de Haskell, relatou estar doente em Fort Riley, uma instalação militar dos Estados Unidos que na época treinava tropas norte-americanas durante a Primeira Guerra Mundial, fazendo dele a primeira vítima registrada da gripe. Em questão de dias, 522 homens no campo declararam estar doentes. Em 11 de março de 1918, o vírus chegou ao Queens, em Nova York. A falta de medidas preventivas em março e abril foi posteriormente criticada. Em agosto de 1918, uma estirpe mais virulenta apareceu simultaneamente em Brest, na França, Freetown, Serra Leoa e em Boston, Massachusetts. A gripe espanhola também se espalhou pela Irlanda, transportada para lá por soldados irlandeses que retornavam para casa. Por ter relações familiares em ambos os lados envolvidos do conflito, o rei Afonso XIII optou por deixar a Espanha neutra, evitando a censura de guerra no país. Fatos curiosos. A gripe espanhola recebeu esse nome porque foi um surto de influenza vírus que surgiu na Espanha, certo? Errado. Os historiadores sabem que a gripe espanhola não surgiu na Espanha, mas recebeu esse nome em razão da forte divulgação do problema na imprensa espanhola. Na Espanha, recebeu o nome de gripe francesa. Em Portugal, é mais conhecida como gripe pneumônica, ou simplesmente a pneumônica. A Espanha teve um dos piores surtos iniciais da doença, e as autoridades de saúde do país buscaram chamar a pandemia de apenas gripe, ou a gripe, de modo a evitar o pânico entre a população. Embora os cientistas não saibam ao certo a origem da pandemia, é improvável que tenha iniciado na Espanha. 7 fatos curiosos sobre a gripe espanhola no Brasil. Os historiadores acreditam que a grande gripe chegou ao Brasil em setembro de 1918, quando passageiros do navio britânico Demerara, vindo de Lisboa, em Portugal, desembarcaram infectados em Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Acredita-se que no mesmo mês, outros marinheiros que prestaram serviço militar em Dakar e estavam doentes tenham aportado também na capital pernambucana. Pouco mais de 2 semanas depois, outras cidades do Nordeste e de São Paulo reportaram casos da doença. Dentre as pessoas que adoeceram na época está Rodrigues Alves, que foi o 5º presidente do Brasil entre os anos de 1902 e 1906. O político chegou a ser reeleito em 1918, mas contraiu a gripe espanhola antes de tomar posse e foi substituído pelo vice-presidente Delfim Moreira, que, por sua vez, se tornou o primeiro presidente interino do Brasil. Moreira permaneceu na liderança do país de 15 de novembro de 1918 a 28 de julho de 1919, uma das presidências mais curtas da história do nosso país.
Foi o responsável por conduzir o processo para a convocação de novas eleições gerais. As receitas de tratamentos infalíveis se espalharam por aí durante a gripe espanhola. Nos jornais, as páginas eram tomadas por cartas de leitores que indicavam pitadas de tabaco, balas de ervas e tônicos como remédios para a doença. Além disso, outra recomendação era queimar alfazema ou incenso para limpar o ar. E claro, tudo sem comprovação científica. Em São Paulo, particularmente, espalhou-se outro tratamento, uma mistura de cachaça, mel e limão, que prometia curar a infecção. A bebida soa familiar? Segundo os especialistas, foi nessa época que surgiu a caipirinha, paixão nacional. Um tratamento que se tornou particularmente popular quando a gripe espanhola atingiu o Brasil foi a injeção de sal de quinino, um remédio que então era usado no tratamento da malária. Mesmo sem comprovação científica de sua eficácia, a substância sumiu das prateleiras e, em certo ponto, passou a ser distribuída para a população. De acordo com os historiadores, as autoridades brasileiras da época demoraram a agir. Medidas de prevenção e de distanciamento social só foram tomadas quando a pandemia já acometera grande parte do país. Dados da Fiocruz indicam que entre outubro e dezembro de 1918, período oficialmente reconhecido como pandêmico, 65% da população adoeceu. Só no Rio de Janeiro foram registradas mais de 14 mil óbitos pela doença, enquanto em São Paulo, ao menos 2 mil morreram. Carlos Chagas, biólogo e sanitarista que descreveu a doença de Chagas, foi uma figura importante durante a pandemia da gripe espanhola. O então presidente Venceslau Braz, que governou entre 1914 e 1918, convidou o especialista para liderar a campanha de combate à doença. Além de apoiar pesquisas científicas, Chagas implementou 5 hospitais emergenciais e 27 postos de atendimento à população em diferentes pontos do Rio de Janeiro. Também houve quarentena durante a pandemia da grande gripe no Brasil. No pico de contágio, escolas, lojas e postos de trabalho foram fechados para conter a disseminação da doença. Já os campeonatos esportivos foram cancelados e adiados, tal como as apresentações artísticas. Segundo relatos de cidadãos da época, o medo de sair nas ruas e ser contaminado era tão grande que os corpos dos mortos permaneciam por dias ou até semanas nas ruas. Grande parte das vítimas da gripe espanhola foram enterradas como indigentes e em valas coletivas.